Você provavelmente cresceu ouvindo uma das mentiras mais perigosas e bem contadas de toda a nossa convivência em sociedade. Desde que você era uma criança pequena, colocaram na sua cabeça que o grande segredo para ser amado, respeitado e valorizado era ser uma pessoa sempre boa, paciente e, acima de tudo, sempre disponível. Te ensinaram em casa e na escola que, se você entregasse o seu coração, o seu tempo livre e a sua lealdade sem pedir nada em troca, o mundo iria olhar para você com muita gratidão e te devolveria tudo isso em dobro no futuro. Mas eu peço que você pare por um segundo e olhe para a realidade nua e crua ao seu redor, sem tentar enfeitar as coisas. Pense com sinceridade nas pessoas que você conhece. Quem são os amigos que quase sempre são deixados de lado nos finais de semana? Quem são os funcionários que carregam o peso da empresa nas costas, fazem o trabalho de 3 pessoas e nunca recebem um aumento de salário ou um elogio sincero do chefe? Quem são as pessoas que mais choram, perdoam e sofrem nos relacionamentos amorosos? Exatamente. São os bonzinhos. São aqueles indivíduos que nunca dizem a palavra não. A verdade é que quase ninguém tem a coragem de olhar no olho e te falar, porque ela machuca o ego e destrói os nossos contos de fadas, é que o mundo tem uma paixão muito interesseira e conveniente por pessoas que não custam nada. A sua bondade infinita e a sua mania de estar sempre pronto para ajudar não te transformam em alguém especial e insubstituível. Na prática do dia a dia, elas te transformam em um produto barato na prateleira de liquidação. Existe uma regra muito silenciosa e brutal que controla todas as nossas interações com outras pessoas. Ela não liga a mínima para o tamanho do seu coração, não se importa se as suas intenções são puras e não quer saber se você tem uma alma boa. Essa regra é a velha lei da oferta e da demanda. Nós costumamos achar que isso só funciona para vender roupas, carros ou fechar grandes negócios, mas a verdade é que ela governa cada mensagem que você manda, cada convite medíocre que você aceita e cada favor que você faz para agradar os outros. Funciona de um jeito muito simples e direto. Quando a oferta de alguma coisa é gigantesca, o valor daquilo despenca imediatamente para zero. Se você é aquela pessoa que escuta o celular tocar e responde a uma mensagem em menos de 3 segundos, que desmarca os próprios planos para ajudar um conhecido que nem lembra do seu aniversário e que aceita qualquer migalha de atenção com um sorriso no rosto, você está destruindo o seu próprio respeito. Quando você faz tudo isso, a demanda por você simplesmente desaparece. Você passa a ser tratado pelas outras pessoas exatamente como nós tratamos o oxigênio. Preste muita atenção nisso. O ar é a coisa mais importante do mundo. Sem ele, todos nós cairíamos mortos no chão em poucos minutos. Mas me diga com franqueza, quando foi a última vez que você acordou de manhã, olhou para o céu e agradeceu profundamente por ter ar para respirar? Você não faz isso. Nenhuma pessoa faz. Nós ignoramos o oxigênio porque ele está espalhado por todo lugar, porque ele é totalmente de graça e porque ele não exige o menor esforço da nossa parte para existir. A verdade dura da vida é que absolutamente ninguém valoriza o ar que respira, até o momento assustador em que alguém aperta o pescoço dessa pessoa e ela começa a ser asfixiada. Enquanto você for apenas o ar gratuito na vida emocional e profissional dos outros, você será totalmente invisível. Para entender a fundo por que as pessoas ao seu redor te tratam com tanto descaso e falta de cuidado, nós precisamos olhar para uma ideia muito antiga, pensada por um homem chamado Adam Smith, que foi o grande pai da economia. Ele passou muito tempo da sua vida tentando entender um mistério que explica de forma perfeita o fracasso da sua vida social e dos seus relacionamentos hoje. Ele se perguntava o seguinte: por que a água, que é a base da nossa sobrevivência e sem a qual nós secamos e morremos, não custa quase nada, enquanto um pequeno diamante, que é apenas uma pedrinha brilhante, que não serve para absolutamente nenhuma utilidade prática no dia a dia,
custa uma fortuna absurda? A resposta para essa pergunta não tem nada a ver com o quanto a coisa é útil para nós, mas sim com o quanto ela é difícil e rara de encontrar. A água é muito abundante. Ela cai de graça do céu quando chove forte, corre livre nos rios, sai fácil da torneira da sua cozinha. Como ela é fácil demais de conseguir, as pessoas a tratam sem o menor respeito. A gente usa a água tratada para lavar a calçada cheia de poeira. Para dar descarga no banheiro, a gente deixa a mangueira aberta lavando o carro sem ligar para o desperdício. Ninguém perde o sono ou chora de tristeza por derramar um copo de água no chão da sala. Mas o diamante conta uma história completamente diferente. Ele é extremamente raro. Ele fica escondido nas profundezas escuras da terra. Exige muito suor, trabalho pesado e meses de esforço doloroso para ser encontrado no meio da lama. Ele não mata a sede de um homem perdido no deserto, mas exatamente por ser escasso, protegido e muito difícil de acessar, ele é adorado pelo mundo inteiro. Pessoas gastam o salário de 10 anos de trabalho para colocar um diamante no dedo, apenas para provar que conseguiram conquistar algo muito raro. Agora, eu quero que você seja corajoso e brutalmente honesto com você mesmo ao olhar para trás. Nos seus relacionamentos, no seu emprego e com a sua família, você tem agido como a água comum ou como o diamante raro? Pense naquele homem ou naquela mulher que está sempre ali, que resolve tudo sem causar problemas, que aceita qualquer desculpa fraca para evitar uma briga. Essa pessoa é a água. As pessoas ao redor precisam muito dela. Elas precisam da pessoa água para chorar as pitangas quando estão tristes. Precisam dela para carregar caixa pesada na mudança de casa no domingo de manhã. Precisam dela para elogiar e inflar o próprio ego quando estão inseguras. Mas, como a pessoa água não oferece nenhuma resistência, ela é descartada como um copo de plástico no minuto em que não é mais útil. Os supostos amigos desmarcam o encontro com ela, faltando 20 minutos para sair de casa, porque sabem que ela não vai cobrar respeito. O patrão paga um salário baixo porque sabe que ela tem muito medo de pedir mais e nunca vai embora. As pessoas jogam todo o lixo emocional em cima dela, porque sabem que a porta da casa dela está sempre aberta. Ela deita a cabeça no travesseiro, achando que é uma pessoa maravilhosa e de coração puro. Mas na vida real, ela está sendo tratada como aquele cesto de roupas amassadas no fundo de uma loja de descontos. Sabe aquele cesto onde todo mundo enfia a mão, bagunça as peças, olha uma blusa, vê que não é tão boa e joga de volta de qualquer jeito? É exatamente assim que o mundo trata quem está todos os dias na promoção. A mente humana é muito previsível e funciona de um jeito que não muda. Nós fomos programados desde o tempo das cavernas para dar valor apenas àquilo que exige suor, espera e muita dedicação. É o que os estudiosos chamam de justificativa do esforço. Se a gente tem que lutar e suar a camisa por alguma coisa, o nosso cérebro entende na mesma hora que aquilo ali deve ser uma coisa muito valiosa. Se a gente ganha alguma coisa de mão beijada, sem precisar mover um único dedo, a nossa mente conclui que aquilo é muito barato e não tem valor de verdade. Pense bem sobre as suas atitudes. Quando você se coloca sempre à disposição, quando você entrega a sua lealdade logo no primeiro encontro, sem exigir que a outra pessoa prove com atitudes que merece a sua confiança, você está enviando um sinal luminoso e muito claro para o cérebro dela. Eu sou uma pessoa barata. Você não precisa se esforçar quase nada para me ter por perto. E o resultado trágico disso é que a pessoa perde a admiração por você no mesmo instante. Ela pode até gostar muito da utilidade que você tem, mas ela nunca vai te admirar de verdade. A admiração humana só nasce quando existe uma barreira no meio do caminho.
Os seres humanos só dão valor real e duradouro para aquilo que dói no bolso ou que custa a paz da mente para conseguir. Eles só valorizam com unhas e dentes aquilo que eles têm um pavor enorme e um medo profundo de perder. Você costuma achar que a vida e o mundo deveriam ser justos com quem é bom? Você acha que se trabalhar duro no escuro e for um ombro amigo para todo mundo que chora, um dia você será coroado e recompensado pelas suas boas ações? Essa é a historinha que contam para manter as pessoas bem comportadas e na linha. A realidade lá fora é muito mais fria. O mundo não é um tribunal de justiça divina. O mundo é um grande mercado e o preço das coisas muda o tempo todo. Para mudar essa história triste e parar de ser usado como um curativo descartável pelas outras pessoas, você precisa tomar uma decisão muito difícil hoje. Você precisa ter a coragem de fechar a sua loja e acabar de uma vez por todas com a liquidação da sua própria vida. Você precisa deixar de ser a água comum que escorre pelo ralo da pia e começar a agir e se portar como o diamante. Isso quer dizer que você vai ter que aprender a ser totalmente inútil para todas aquelas pessoas que não querem e não podem pagar o preço alto para ter a honra da sua companhia. Essa mudança de postura não é nada fácil de engolir. Ela exige que você sufoque aquela vontade desesperada e infantil de querer ser amado por todo mundo do seu bairro. Você vai ter que aguentar firme e não abaixar a cabeça quando os velhos amigos começarem a falar pelas costas que você ficou distante, que você mudou para pior ou que está se achando melhor que os outros. Na verdade, quando as pessoas ao seu redor começam a reclamar de barriga cheia que você está difícil de encontrar, é o sinal mais claro e perfeito de que a sua nova atitude está funcionando. Elas reclamam alto porque a fonte de água de graça finalmente secou. E agora elas vão ter que aprender na marra a te tratar com o nível de respeito que você sempre mereceu. Você precisa criar uma seca na sua vida de forma intencional para que as pessoas voltem a sentir sede da sua presença. Quando você corta de vez o fornecimento contínuo da sua atenção e não responde mais na mesma hora, o mundo ao seu redor é obrigado a parar, olhar para você e notar o seu verdadeiro peso. Mas como você consegue aplicar isso de verdade na correria do seu dia a dia? Como você deixa de ser o mercadinho da esquina com as portas escancaradas para qualquer pessoa entrar e passa a instalar uma corda grossa de veludo na entrada da sua vida, criando uma barreira que filtra os aproveitadores e obriga as pessoas a pagarem caro para escutar o que você tem a dizer? A implementação prática dessa barreira de proteção começa com o domínio absoluto do que nós chamamos de engenharia da fricção. Nós fomos ensinados e adestrados desde muito cedo, pelas escolas e pelos filmes na televisão, que ser uma pessoa fácil de lidar é a maior qualidade que um ser humano pode ter. Disseram para você a vida inteira para remover todas as pedras do caminho dos outros, evitar qualquer tipo de briga e sempre facilitar as coisas para quem está perto. Mas a verdade nua e crua é que a facilidade extrema e a falta de obstáculos são o veneno exato que mata o respeito humano. Pense com cuidado na entrada de um mercado de bairro popular. As portas de vidro abrem sozinhas com qualquer sombra ou movimento na calçada. As luzes brancas são claras demais e machucam os olhos. Não existe nenhum segurança barrando a entrada e qualquer pessoa pode entrar a qualquer hora usando roupas rasgadas ou os pés sujos de lama. Agora, mude a sua visão e pense na porta de entrada de uma loja de alta costura ou de uma boate exclusiva para pessoas muito ricas. Existe uma corda muito grossa de veludo na porta, limitando o espaço. Um segurança de terno preto que não dá nenhum sorriso para os passantes. Uma barreira pesada de madeira e uma sensação enorme e sufocante de que você precisa provar com atitudes e roupas que é bom o suficiente para ter a permissão de entrar ali. A fricção é exatamente essa corda grossa de veludo.
É você parar de ser aquele mercadinho com portas automáticas, onde qualquer um entra para fazer bagunça e começar a cobrar um ingresso muito caro e difícil para deixar as pessoas entrarem no seu espaço mental e tomarem um gole do seu tempo. O seu padrão de comportamento até o dia de hoje sempre foi dizer a palavra sim de forma quase automática. Alguém te pede um favor absurdo no meio de uma tarde de terça-feira, e o seu cérebro, dominado pelo medo infantil de não ser gostado ou de causar um clima ruim, já dispara pela boca um claro: sem problemas, eu te ajudo. O seu novo jeito de operar no mundo a partir deste exato momento deve ser o absoluto avesso dessa fraqueza. O seu padrão original de fábrica passa a ser a palavra não. Um não muito bem educado, um não calmo, mas firme como uma rocha pesada no chão. O sim só vai ter a permissão de sair da sua garganta se a outra pessoa te der um motivo excelente, inteligente e totalmente irrefutável para que você gaste a sua energia vital com ela. Quando alguém te fizer um convite para sair ou pedir uma ajuda que vai sugar as suas horas de descanso, a sua primeira reação obrigatória deve ser sempre o silêncio. Depois desse breve silêncio, você responde apenas que vai pensar no assunto ou que vai olhar os compromissos da sua agenda com calma. Essa pequena demora pensada e calculada para responder não é falta de educação ou crueldade. É uma demonstração clara de que o seu tempo já tem um dono muito exigente e esse dono é você mesmo. Isso mostra para o mundo que você tem coisas muito mais valiosas para fazer do que ficar de pé servindo aos caprichos passageiros de quem só lembra do seu nome quando a corda aperta no pescoço deles. Eu vi o poder destrutivo dessa falta de fricção acontecer bem na minha frente há exatos 2 meses, e foi uma das cenas mais tristes e didáticas que eu já presenciei sobre a natureza humana. Eu estava acompanhando uma sala de reuniões muito tensa, prestando atenção em um profissional extremamente brilhante que carregava mais de 15 anos de experiência pesada e muito estudo nas costas. Ele ia ser apresentado pela primeira vez para um grupo de possíveis sócios de peso que tinham muito dinheiro e o poder de mudar a vida dele. Mas, dominado e envenenado por aquele instinto carente e desesperado de querer agradar a todo custo e de querer parecer simpático para os engravatados, ele simplesmente perdeu o controle emocional. Assim que sentou na ponta da mesa, ele começou a falar sem parar por um único segundo sequer. Ele entregou todas as suas melhores ideias de graça no calor do momento. Revelou os segredos e as estratégias que demorou vários anos para descobrir. Justificou cada pequena falha e tropeço do seu passado com um tom de voz agudo que parecia pedir desculpas pelo simples fato de existir. E respondia a todas as perguntas difíceis com uma pressa ofegante, quase babando na gravata. Nos primeiros 10 minutos de conversa, todo mundo na mesa olhava para ele com muito respeito e fascínio. 45 minutos depois, já mergulhados e afogados no meio daquele falatório ansioso, os mesmos grandes diretores já estavam encostados para trás nas cadeiras, com os braços cruzados na altura do peito, checando as telas brilhantes dos telefones escondidos debaixo da mesa, e tratando aquele gênio com a mesma impaciência desdenhosa que a gente trata um menino estagiário no seu primeiro dia de trabalho. Ele destruiu a própria imagem em menos de 1 hora porque não soube colocar um freio na necessidade de ser aprovado e não soube fechar a própria boca. Esse homem cometeu o erro mais amador e fatal das relações. Ele causou a inflação da própria palavra. O conceito funciona exatamente como a economia e o dinheiro de papel do nosso país. Quando os líderes do governo ligam as máquinas e imprimem milhões de notas de dinheiro falso para jogar no mercado de uma vez só, o valor verdadeiro daquela moeda derrete, perde a força e não consegue comprar mais nada na prateleira do mercado. Quando você fala sem parar para tentar se provar, quando você conta a história da sua vida inteira para qualquer estranho que acabou de conhecer no ponto de ônibus,
Você está imprimindo um dinheiro que não tem valor de face nenhum. O indivíduo que é rotulado pelo mundo como alguém barato é sempre um livro totalmente aberto e com as páginas rasgadas no meio da ventania. Ele chora e conta sobre o pior trauma que sofreu na infância, logo no primeiro encontro em uma padaria com uma moça que acabou de conhecer. Ele explica detalhadamente todos os seus grandes planos para os falsos colegas de trabalho, que na verdade querem ver a sua derrota. Ele vomita as próprias inseguranças para o vizinho que cruzou no elevador e faz absoluta questão de postar fotos e vídeos de cada pequeno passo da sua rotina na internet para centenas de pessoas verem. Ele inunda a sociedade com dados e detalhes íntimos sobre ele mesmo. E como ele entrega todos esses segredos de graça e sem nenhuma dificuldade, ele perde o encanto principal de qualquer ser humano, que é o mistério. A mente do outro não tem espaço para fantasiar. E a cabeça de qualquer pessoa é biologicamente viciada em quebra-cabeças que ela não consegue resolver no primeiro olhar. Para se tornar uma pessoa verdadeiramente valiosa, você precisa aprender a cobrar com muita dureza o que nós chamamos de imposto do silêncio. Você tem a obrigação de se transformar em um cofre pesado de aço que ninguém sabe a senha. Em uma conversa ou em uma mesa de bar, faça o exercício de deixar que a outra pessoa fale durante 80% do tempo. Faça boas perguntas, balance a cabeça mostrando que está ouvindo, mas guarde as suas opiniões pessoais para você mesmo na maior parte da noite. E quando você decidir que é a hora de abrir a boca para falar algo, nunca dê longas explicações para se defender. Entregue para as pessoas apenas declarações diretas. Se você decidiu que não vai sair para uma festa no sábado à noite e alguém perguntar, diga apenas que não vai poder comparecer porque tem outras prioridades e não mude o tom de voz. Ponto final. Acabou o assunto ali. Não gaste 5 ou 10 minutos inventando uma história triste, dizendo que trabalhou demais na semana, que o pneu do seu carro esvaziou ou que a sua cabeça está doendo desde cedo. A justificativa longa e suada é o idioma oficial das pessoas que estão por baixo na escada do poder e que morrem de medo de receber críticas. O patrão que manda no negócio dá a ordem direta e sai andando. O funcionário que tem pavor de perder a sua vaga é quem fica dando voltas com as mãos suando para tentar se explicar. Quando você esconde os detalhes e impõe a taxa do silêncio, você obriga a mente das pessoas a trabalharem duro para preencher aquele grande buraco escuro que você deixou no ar. Elas começam a colocar as próprias fantasias em cima da sua figura. Elas começam a especular e a achar com certeza absoluta que você é muito mais profundo, muito mais inteligente e muito mais requisitado do que a maioria. Você vira um enigma. Pense em todos os líderes, homens e mulheres carismáticos da história que você mais admira e respeita de longe. Todos eles possuíam e exibiam uma aura gelada de distância. Você sentia que conhecia uma pequena parte do caráter deles, mas sempre existia uma outra parte gigantesca que ninguém da imprensa conseguia tocar ou descobrir. Essa distância que você cria não é para ser maldoso. Ela é a sua verdadeira etiqueta de preço colada na testa. Pare agora de publicar os seus tropeços emocionais nas redes. Pare de anunciar para os outros o que você vai fazer antes de dar o primeiro passo firme no chão. O silêncio treinado e a ausência calculada criam uma força de atração gigantesca. Quando o homem que fala demais começa a contar uma história, todo mundo ao redor pega o celular para se distrair porque já sabem exatamente tudo o que ele vai vomitar. Mas quando a pessoa misteriosa, difícil e silenciosa se arruma na cadeira e finalmente decide falar, o ambiente inteiro se cala na mesma hora para escutar com atenção máxima. Porque eles sabem que arrancar palavras daquela pessoa é uma coisa muito cara e rara.
Você precisa colocar na sua cabeça de uma vez por todas que esse atrito nas atitudes do dia a dia e o imposto pesado que você cobra por meio do seu silêncio formam um escudo de metal poderoso que protege a sua imagem contra parasitas. Quando você adota esse comportamento inegociável, as pessoas começam a medir muito bem as próprias palavras antes de falar com você. Não porque elas têm medo de uma agressão física, mas porque elas simplesmente não conseguem ler o que você está pensando e são obrigadas a gastar muita energia mental para tentar te decifrar. E quanto mais esforço elas gastam tentando quebrar a sua muralha, mais importante você se torna dentro do coração e da mente delas. Mas existe um problema enorme e muito perigoso no meio desse caminho que pode jogar todo esse planejamento no lixo. De nada adianta você criar barreiras externas, aprender a dizer a palavra não e fazer longas pausas de silêncio na comunicação, se, lá no fundo do seu peito, você continuar sentindo muito medo de ser abandonado e se ainda for escravo das opiniões dos outros. As táticas de segurar a fala param de funcionar muito rápido se a sua mente for fraca e reativa. E isso nos leva diretamente para o último desafio, que é o mais brutal e verdadeiro teste de todos. Como você consegue construir uma fortaleza emocional tão grande ao ponto de suportar as críticas e ter o poder absoluto de se levantar da mesa, virar as costas e ir embora para sempre, quando os seus padrões não forem respeitados? Nós já levantamos a barreira do lado de fora, já entendemos muito bem como a regra da oferta e da demanda funciona na vida real, e já aprendemos a fechar a boca para criar aquele mistério que atrai o respeito automático das pessoas. Mas agora eu preciso ser extremamente honesto e direto com você. Todas essas táticas práticas, o silêncio calculado, a corda de veludo na porta da sua vida e a demora estratégica para responder uma mensagem são apenas ferramentas vazias e truques baratos de teatro se a sua mente, lá no fundo do seu peito, continuar sendo a mesma mente fraca, carente e desesperada por atenção de sempre. Você não consegue usar uma máscara e fingir ser uma pessoa cara e valiosa para o resto da vida se o seu lado de dentro estiver podre de insegurança. Mais cedo ou mais tarde, no meio de uma briga no relacionamento ou sob o medo de perder um emprego que você odeia, a sua postura vai rachar no meio e o seu verdadeiro preço de liquidação vai aparecer para todo mundo ver. E é exatamente aqui que nós entramos no último e mais difícil passo dessa sua jornada, que é a conquista da sua própria soberania emocional e o desenvolvimento do poder absoluto e aterrorizante de ir embora. Eu aprendi essa lição da pior e mais dolorosa forma possível há cerca de 5 anos. Eu estava passando por uma fase financeira terrível, o dinheiro não dava para nada, e eu fui chamado para uma reunião que tinha o poder de salvar o meu ano inteiro. Eu sentei na frente daquele homem de negócios que tinha a caneta na mão para assinar o meu contrato. E eu precisava tanto daquele dinheiro, eu estava tão apavorado por aquela oportunidade, que o meu corpo inteiro gritava essa carência para quem quisesse ver. Eu falava rápido demais tentando me vender, eu suava frio nas mãos, eu ria alto das piadas sem graça dele e eu cedia em absolutamente todos os pequenos pontos do acordo, só para não perder o negócio. Ele sentiu o cheiro do meu desespero no ar, da mesma forma que um cachorro sente o cheiro do medo na rua. No final da conversa, ele me ofereceu 1/3 do valor que o meu trabalho realmente valia. E eu aceitei engolindo a seco, com um sorriso amarelo e triste no rosto. Eu saí daquela sala me sentindo a pessoa mais barata do mundo, simplesmente porque eu não tinha o poder de dizer não. Alguns anos depois, com a mente já transformada e blindada por tudo isso que nós estamos conversando hoje, eu me vi de novo em uma situação muito parecida. Fui para uma grande negociação, mas dessa vez eu tinha construído outras fontes de renda, eu tinha diversificado os meus contatos e, principalmente, eu estava em paz com a ideia de voltar para casa de mãos abanando. Quando o cliente tentou abaixar o meu preço e faltar com respeito em relação ao meu tempo, eu simplesmente juntei os meus papéis com muita calma.
Olhei bem no fundo dos olhos dele, levantei da cadeira, agradeci pelo café e disse que aquela proposta não servia de jeito nenhum para os meus padrões. A mudança na energia daquela sala foi uma coisa de filme. O homem que antes estava arrogante, de repente se ajeitou na cadeira, mudou o tom de voz e, em menos de 2 dias, ele me ligou aceitando pagar exatamente o valor integral que eu havia pedido no primeiro minuto. Aquela experiência virou a chave na minha cabeça para sempre, porque ela me provou na prática que o ativo mais valioso e mais caro que um ser humano possui não é o dinheiro guardado no banco, nem a roupa de marca famosa que ele veste para impressionar os outros, mas sim a sua própria reação emocional. Pessoas que nós consideramos baratas e de baixo valor no dia a dia são pessoas que reagem o tempo todo. Elas são como aquelas velhas máquinas de refrigerante que ficam nos corredores. Você vai lá, aperta um botão com o dedo, insere uma moeda de provocação e a máquina imediatamente cospe a reação exata que você queria. Se você xinga essa pessoa barata, ela explode de raiva, grita e perde a razão na frente de todo mundo. Se você faz um elogio exagerado, ela se derrete inteira e faz tudo o que você mandar na mesma hora. Elas não têm o controle da própria mente. Elas são completamente escravas das coisas ruins ou boas que acontecem do lado de fora. Ser uma pessoa cara e de alto valor é fazer exatamente o caminho oposto disso. É você ter a capacidade incrível de observar o caos acontecendo bem na sua frente, ouvir uma crítica injusta ou uma provocação maldosa de um colega e conseguir permanecer totalmente imóvel por dentro. Quando uma pessoa tenta te diminuir ou te falta com o respeito, o seu instinto animal mais antigo manda você atacar de volta na mesma hora para se defender. Mas quando você segura esse grito da emoção e escolhe ficar em silêncio, apenas observando a pessoa com um olhar de curiosidade, como se ela fosse um inseto estranho fazendo barulho na parede, você destrói completamente o poder que ela achou que tinha sobre você. A pessoa que ofende está sempre buscando uma reação. A sua raiva, o seu descontrole ou o seu choro são o pagamento que ela quer receber. Se você corta essa reação pela raiz, se você não entrega a emoção que ela pediu e exigiu, você deixa o outro lado segurando o saco de lixo sozinho. Trate as suas emoções mais fortes, como a raiva, a tristeza e o medo da rejeição, como se elas fossem blocos pesados de ouro puro guardados no fundo de um cofre. Você não sai na rua em um domingo de sol distribuindo ouro para qualquer estranho que bata na sua porta pedindo atenção. Se alguém tentar tirar a sua paz de espírito, cancele a dívida na hora. Se torne um verdadeiro fantasma para o drama inútil das outras pessoas. Quando você é emocionalmente blindado, as pessoas começam a pisar em ovos perto de você, não porque elas têm medo de apanhar, mas porque elas não conseguem saber de jeito nenhum o que você está pensando. E quanto mais esforço elas fazem para tentar te entender no escuro, mais valioso você se torna. O sinal mais claro de que alguma coisa é um verdadeiro artigo de luxo é que esse objeto não precisa de forma nenhuma que você o compre para continuar existindo e sendo perfeito. Uma marca de carros esportivos que custa milhões de reais não fica fazendo comerciais desesperados na televisão implorando para você ir até a loja financiar um veículo em 60 vezes. Eles sabem muito bem que, se você não comprar, uma outra pessoa vai entrar lá amanhã de manhã e vai comprar à vista. E se ninguém comprar hoje, o carro vai continuar lá no meio do salão brilhando, impecável, mantendo o preço alto intacto. O homem e a mulher que vivem na estante das coisas grátis na sociedade são pessoas carentes demais. Eles precisam desesperadamente que o parceiro mande mensagem toda hora, precisam do emprego que suga a saúde deles, precisam ser convidados para a festa do final de semana para sentirem que existem. E exatamente porque eles precisam tanto dessas pequenas coisas para sobreviver, eles não têm nenhum poder para negociar os termos da própria vida.
No momento exato em que a vida ou a outra pessoa percebe que você precisa muito fechar aquele acordo para ser feliz, o seu preço desaba e cai no chão de forma vergonhosa. A carência é a morte de qualquer negociação. Para ser uma pessoa cara de verdade no mercado da vida, você tem a obrigação inegociável de cultivar e treinar o poder de ir embora. Você precisa construir a sua rotina de um jeito muito inteligente, diversificando os seus interesses, aprendendo novas habilidades que ninguém mais sabe fazer e cuidando do seu corpo e da sua mente. Você faz isso para nunca precisar de nenhuma pessoa específica para se sentir completo. Se a sua paz mental inteira depende de um único relacionamento amoroso, você é um dependente emocional barato que vai aceitar qualquer migalha de afeto. Se o seu valor como pessoa depende dos tapinhas nas costas de um único chefe na empresa, você vive na mais pura miséria emocional. Quando você sabe, lá no fundo da sua alma, e sem nenhuma dúvida, que pode levantar de qualquer mesa de negociação, virar as costas para qualquer pessoa que te trate mal e continuar perfeitamente bem caminhando sozinho, você se torna uma figura muito perigosa e extremamente respeitada no mundo. O poder finalmente muda de lado. Você passa a falar com um tom de voz diferente, sem pressa. Você caminha de um jeito diferente pela rua, sem abaixar a cabeça. A pessoa fraca continua presa em amizades que só fazem mal porque ela morre de medo de ficar sozinha assistindo televisão no sábado à noite. A pessoa cara vai embora sem olhar para trás porque sabe com toda a certeza do mundo que a própria paz vale muito mais do que uma companhia ruim que suga as energias. Essa sua disposição verdadeira de destruir o acordo, virar as costas e ir embora é exatamente a única coisa que faz o acordo ser justo no final das contas. Você precisa mudar a lente principal da sua cabeça hoje mesmo. O homem barato e a mulher barata entram em uma sala cheia de pessoas e o único pensamento que passa pela cabeça deles é torcer e rezar para que os outros gostem deles. O indivíduo caro, que sabe o peso do próprio valor, entra naquela mesma sala, encosta na parede de forma relaxada e avalia com calma se ele vai gostar daquelas pessoas. A balança inverteu totalmente. Você não está mais na prateleira de baixo esperando para ser escolhido por alguém. Você agora é quem escolhe o que entra e o que não entra de jeito nenhum na sua vida. Isso vai ser difícil no começo? Vai ser muito difícil. Vai exigir que você aguente a solidão em algumas noites e que você deixe muita areia escorrer pelos dedos. Mas quando você para de tentar caber à força em espaços apertados e baratos, você finalmente encontra os lugares grandes que estavam reservados para o seu crescimento verdadeiro. Feche a sua loja de descontos hoje. Troque a sua etiqueta de preço e exija o melhor do mundo, porque o mundo é apenas um espelho que te trata exatamente da mesma maneira que você se trata quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu já sei que você faz parte de um grupo muito seleto e raro de pessoas, porque a grande maioria desiste logo nos primeiros minutos para buscar vídeos curtos, rasos e de dancinhas na internet. Você é diferente e tem a resistência mental que pouquíssimos têm. Para mostrar para o mundo e para você mesmo que a sua época de liquidação e de descontos acabou de forma definitiva, deixe um comentário aqui embaixo escrevendo a frase: "O meu silêncio agora tem um preço". Aproveite esse momento para clicar no botão de curtir, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo essas verdades nuas e cruas que ninguém tem coragem de falar na sua cara. Se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos de alto nível e aproveite para clicar agora em um dos outros vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela, para continuar blindando a sua mente e subindo mais um degrau rumo ao controle total da sua vida. Nos vemos lá.